pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui numa mesa muito especial, né, Márcia? Sim. A gente está recebendo a Andréia Riveira no podcast da Márcia, né, onde o Senhor tem trazido tantas mulheres, tantos homens, tantas pessoas com uma mensagem poderosa, que tem compartilhado realmente não somente a história das suas vidas, mas uma história que aponta para o reino, que transforma vidas. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente está aqui com a Andréia Riveira e ela é uma pessoa muito especial que a Márcia conheceu, se conectou e que tem o prazer hoje de estar aqui à mesa, de compartilhar um pouquinho da sua trajetória, do legado que ela está construindo, dos projetos que o Senhor colocou na mão dela. Hoje esse podcast, ele é uma preparação para não só a volta de Jesus, mas também para a transformação que acontecerá na vida de tantas pessoas. Amém. Eu quero convidar você a compartilhar esse episódio com uma mulher muito especial que você conhece. Aquela que, a hora que você lembrar do nome dela na sua mente, automaticamente você vai compartilhar com ela esse podcast, porque é realmente um encontro de mulheres à mesa, onde vão ser transformadas. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Márcia, ao seu próprio podcast. Meu podcast. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, pela honra desse convite. E eu estou aqui para servi-las. Acabei convidando a Flávia para fazer parte também, porque a Flávia sabe, né, do nosso projeto. Eu conheci a Andréia e é muito bom que o Senhor apresente as amigas dele para nós, porque Deus realmente apresenta mulheres de propósito, né? E eu me reconheci muito me encontrei muito com o propósito da Andréia, né? Eu fui convidada para um chá, né, Andréia? Então, eu quero te agradecer, inclusive, porque, na verdade, foi Deus, né, que colocou a Priscila para que me convidasse para aquele chá. E aí, no chá, Flávia, eu me dediquei muito com a Andréia, porque a Andréia acolhia aquelas mulheres de forma tão carinhosa e da forma que eu gostaria dentro do meu livro, né? Não sei se vocês sabem, eu estou escrevendo meu livro, que eu também, as mulheres que eu estou trazendo aqui, que são as amigas de Deus que foram apresentadas para mim, é para falar sobre isso, porque para falar como eu vou colocar no meu livro, como você tem que viver o propósito de Deus na sua vida, né? De forma leve. E aí eu me identifiquei com a Andréia, porque a Andréia, ela acolhia aquelas mulheres ali, nesse dia que eu conheci, Flávia, de uma forma diferente. Com muita calma, acolhia mesmo. Então, todas aquelas mulheres que estavam ali, inclusive eu, porque daí as meninas falaram do momento que eu estava passando, e eu me senti acolhida. E aí, acho que a Andréia vai poder falar, se apresentar, né? E dizer, Andréia, quem é você e por que daquele encontro, né? Daquilo que me impactou e que no seguinte que eu fui tinha muito mais mulheres e com certeza Deus tem encaminhado essas mulheres para você. Então, por favor, me fala quem é a Andréia, quem é a Andréia, além dos títulos que é. Quem é a Andréia mulher na casa dela, quem é a Andréia diante daquilo que o Senhor colocou aqui para fazer, para estar. Muito obrigada, viu, primeiro, por você ter aceitado o meu convite de estar aqui nesse podcast. Mas eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui nessa mesa do Senhor, aqui com vocês. E poder falar um pouco de mim, né? A gente trocar aqui juntas. E creio que vai ser edificante para todas nós. Sim. E para quem poder estar assistindo depois. Bom, eu, Andréia, eu sou filha de pastor presbiteriano. E então nasci já num lar cristão, mas infelizmente meus pais acabaram que se separaram, mas eu na minha adolescência, depois com 18 anos, eu quis voltar para a igreja e aí eu fui para uma igreja batista. Bom, conheci meu esposo, né, também batista. E então hoje eu sou casada há 25 anos. Eu sou mãe de 2 adolescentes, né? O meu já tá deixando a adolescência, meu menino, né? 18 anos que ele fez agora, o Eduardo Filho. E sou mãe também da Vitória, de 16 anos. Bom, desses 25 anos que eu sou casada, eu empreendo há 21 anos já com meu esposo. E temos comércios, né? Empresas de serviço. E, bom, eu
fiz a minha formação, a psicologia, e sou psicóloga já há 16 anos. Tenho especialização em psicologia cognitiva comportamental, também ali estudo a psicologia positiva, a neurociência. Esse ano aceitei o desafio de voltar a estudar, também fazendo um doutorado em psicologia. Nossa, que legal. Para poder me aprofundar mais ainda nessas questões do propósito de levar a questão de como a nossa mente funciona. Então, assim, esse encontro delas, que foi onde a gente se conheceu, muito interessante. ele tem muito a ver com esse propósito do meu momento, que é muito mais focado hoje para mim exercer essa área profissional dentro da área da psicologia, né, do que a área ali do comércio e serviços que eu desempenho há muitos anos, né, com meu marido. E aí, há quase 2 anos, eu entendi que eu poderia virar a chave, então a psicologia, que era ali a minha segunda atividade, e o empreender com ele, ali, cuidar de coisas administrativas era a primeira. Eu dei essa virada de chave, eu falei, não, agora eu tenho tempo com os filhos já crescidos, porque os filhos para mim também sempre foi uma das minhas prioridades, e para poder conciliar, né, ser empresária, mãe, né, casa, tudo isso, estudar e outros propósitos. Então, eles já estando maiores, eu entendi que eu podia virar essa chave e me dedicar mais a isso que eu amo a psicologia. E entrei isso na área profissional mesmo, entrando dentro de empresas, levando treinamentos, e o principal treinamento que eu gosto de levar é de gestão emocional, porque eu amo, porque eu vejo a transformação da vida das pessoas quando passam por esse treinamento, né, que ao conhecer como a mente funciona, isso já causa uma transformação, leva as pessoas a entender o como que elas podem sair do automático, como que elas podem identificar pensamentos sabotadores e entre outras coisas mais aí, que algumas coisas devem aparecer aqui no decorrer do podcast também. E aí, em relação às mulheres, né, eu peguei e pensei, eu falei assim, puxa, eu vejo que tantas mulheres, né, que estão ali empreendendo, mas muitas vezes estão machucadas por dentro e precisando se curar, precisando se fortalecer. E aí aconteceu que, naturalmente, a gente nasceu o encontro delas. E aí, então, primeiramente, posso continuar aqui? Que tem toda uma história, né? No nome delas, né? Sim, Continuar, sim, tem toda uma história. Acho que, bom, eu fui Pode decorrendo falar, aqui, falando um pouquinho sobre mim, né? Sim. Até chegar aqui nessa questão, que é o momento que eu vivo hoje, né? Que para mim é um prazer. Eu acho que é um presente do Senhor que Ele me entregou poder cuidar dessas mulheres, né? Então, assim, eu já há 3 anos que eu participava de um grupo de empresários cristãos, um grupo misto. E lá eu tinha amigas que falavam assim, puxa, André, vamos marcar um café, vamos tomar um café. E sempre aquela coisa, né, que a gente fala, vamos marcar e nunca marca, né? Todo mundo tá, né, acostumado com isso. Bom, aí teve um dia que eu peguei, me posicionei e falei assim, não, vou marcar esse café. Agora. Aí fui, mandei mensagem para uma, para outra. E aí foram respondendo, confirmando. Eu falei assim, não, mas conheço empresários de outros núcleos também, fora esse, né? E aí, então, comecei a mandar para igrejas que eu congreguei, né? Ali ministério que a gente teve junto, e outras amigas, né? E mães das crianças da escola também fui mandando. E aí as pessoas foram aceitando. E aí, quando eu fui ver, né, assim... o primeiro encontro, 24 mulheres, que só fui marcar um café. Acho que aquele que eu te conheci já era o segundo encontro, né? Que nós fomos lá naquele café da... Sim, café da RI, né? Da RI. E aí, a gente teve ali o encontro com 24 mulheres. E aí as mulheres pegaram e falaram, eu falei assim, não, Andréia, aqui está nascendo alguma coisa. Isso não é só um café. Uau.
E aí, ali, naquele primeiro encontro, eu acabei que, assim, quando todas estavam se apresentando, a gente já viu ali o mover do Senhor, de uma edificando a outra, de uma abençoando a vida da outra. E aí também aconteceu naturalmente que eu levei uma palavra, né, sobre essa questão de ter que dar conta das coisas, né? E eu me lembro bem que, porque eu vejo as mulheres às vezes sobrecarregadas, pensando em ter que dar conta de tudo. E assim, eu carrego muito essa coisa da psicologia e da palavra junto comigo, né? Muito intrínseca. E às vezes eu não consigo falar sem ter uma conversa normal, assim, às vezes trazer alguma pintada ali da psicologia também, de poder ajudar, de abençoar. E aí eu peguei e falei assim, mulheres, a gente não consegue dar conta de tudo. Viu, Flávia? Não Estou consegue. atentamente na minha sessão aqui agora, ouvindo a minha psicóloga me orientar sobre isso. Né? Sim. Sim. E eu falei, a gente aceita que dói menos, né? Tem aquele ditado. A gente não consegue dar conta de tudo. Mas a gente tem que dar conta daquilo que é mais importante. Aquilo que tem a ver com os nossos valores, com os nossos princípios. E aí é para isso que a gente tem que olhar. E aí ali nasceu naturalmente uma palavra que eu vi que levou cura ali para aquelas mulheres, aquela palavra. Então, de um simples café que foi marcado, eu entendi. Falei assim, não, de fato, acho que o Senhor tem um propósito. Porque se Ele me deu algum conhecimento ali, né, em relação a essa conexão da psicologia com a palavra, e vendo aquelas mulheres, né, precisando daquilo, e não só do que eu falar também, mas essa conexão de uma com as outras, eu falei assim, eu vou seguir e vou ver o que o Senhor tem para poder fazer. Eu pensei, falei assim, o Senhor não mostra tudo de uma vez, mas se eu aceitar a caminhada, no decorrer da caminhada, Ele vai mostrando os próximos passos. Uau. E aí foi isso que foi acontecendo. Então, a gente teve um outro encontro que algumas ali não puderam estar, por conta, às vezes, de aniversário, compromisso ministerial, tudo. Mas aí o Senhor acrescentou outras. E aí, depois, o outro dia que a gente se encontrou, era com algumas que não tinham podido ir naquele segundo encontro principal. Sim, que foi no Café da Ri, né? E aí, depois, a gente teve mais encontros que foram seguindo, né? E nesse último já também deu um bom crescimento. E aí, é isso. Então, eu vi que se o Senhor me deu essa possibilidade, né? Esse discernimento, né, da psicologia ali junto com a espiritualidade, e isso pode levar cura para as mulheres, né, que precisam se fortalecer. Falei, se esse é o chamado propósito do Senhor, eis-me aqui. Né? E na minha família a gente tem um lema, né, que a gente fala que somos salvos para servir. Então, se nesse momento é nisso que o Senhor deseja que eu sirva, então, eis-me aqui. E ali o prazer de conhecer, né, a Márcia. Sim. A Márcia conheceu outras mulheres também, e aí você vivenciou ali no nosso último encontro também coisas tão maravilhosas que aconteceram. Eu quis explicar para a Flávia como que não sei se você sabe, como que é o significado do nome? Do delas, né, do que delas. é Deus, empreendedorismo, legado, acolhimento e sabedoria. E aí, é um delas, né, assim, que ele tem um apóstrofo, sim, né, que a gente adicionou ali no D, então, que também dá um duplo sentido, que é o encontro delas, né, das mulheres, mas com um duplo sentido, né, que é elas de Deus. Uau. Sim. Então, eu achei que fez muito sentido, sim, ali para o nosso grupo. E apesar ali de Deus me usar para conectar essas mulheres, né, como uma líder ali que foi conectando, eu entendo que é um lugar ali também para todas serem impulsionadas. E por isso que para mim o delas também faz todo o sentido, de que é para as mulheres ali se encontrarem,
se curarem, se fortalecerem e estarem se conectando de forma no que eu posso te contribuir. No servir mesmo, No né? servir No a servir outra. de uma forma diferente, né? Uhum. Você falou algo que me chamou muita atenção, porque nos últimos dias eu tenho ouvido muito isso, que é a palavra simplicidade, né? Que a gente se perdeu no meio da rotina, no meio do desequilíbrio, a gente perdeu o simples. E aí você falou assim, nossa, eu não imaginava que um encontro tão simples, né, poderia chegar na onde está chegando, encontrar as mulheres que estão encontrando. Mas é justamente isso que a gente tem precisado, né, Márcia? Sim. O simples. É o simples que se perdeu, porque no meio da nossa rotina é tantas coisas extraordinárias que a gente perdeu o ordinário, né? A mesa, o conviver, a Márcia até comentou assim, nossa, você precisa conhecer a Andréia, porque a Andréia fala de uma forma tão leve. E por quê? Porque a nossa rotina exaustiva fez a gente nem conseguir mais falar as palavras até o fim. Completar as frases, nem só falar, às vezes até ouvir, né? A gente já não tem paciência, porque a gente tem um áudio no 2.0, né? Então a gente pode acelerar. E aí os nossos relacionamentos do dia a dia, a gente já não tem tanta paciência mais. A gente perdeu a simplicidade. Sim. Eu falo, estou com os meus pais na minha casa. A gente passou aí mais um ano e algum tempo sem se ver, porque somos de Goiânia, mas moramos aqui e eles vieram passar uns dias aqui na nossa casa. E eu fico vendo tanto que eu sou acelerada, porque minha mãe está falando, mas eu já sei o que ela vai falar. E eu já quero completar, e eu já quero que acelere. É a simplicidade que a gente já não tem mais. Passamos uns dias na casa deles e lá é maravilhoso, porque é um interior, pouquíssimos habitantes. Eles sentam na cadeira de fio na porta de casa para conversar. A gente não tem isso aqui. Não tem. A gente já não tinha em Goiânia, porque eles são do interior de Goiás. E aqui em São Paulo é completamente diferente. E olha que assim, às vezes eu olho, eu ainda não me adaptei, apesar de já estar aqui há 2 anos e alguns meses. Eu não me adaptei ainda a essa rotina acelerada, porque não tem, o simples foi perdido mesmo, de fato. E eu acho muito interessante, desde a primeira vez que a Márcia foi, né, que ela chegou e foi me contar e foi compartilhar, esse resgate do simples. Às vezes um simples, né, simples café da tarde, reúne mulheres, só elas, para dizer assim, nossa, vem cá, minha amiga, talvez eu estou passando o mesmo desafio que você, a mesma dor, ou eu já até passei, posso te ajudar, posso te auxiliar. Quantas pessoas você conheceu através, né, Márcia, desse então, encontro naquele também, dia eu achei né? muito interessante, porque eu falei até para a Andréia, falei, Andréia, eu me senti acolhida. E lá tinha eu não me lembro o nome dela, mas aqui é a dona do chapéu, que era uma das sócias. Sim, a Ellen. A Ellen, né? A Ellen perdeu o marido, né? Também. O marido faleceu e ela teve que substituir o marido na empresa. Ela assumiu a posição do marido na sociedade, junto com os irmãos dele. E ela contou muito o desafio maior, que ela estava na sociedade e foi os outros sócios eram os cunhados dela. Então não tinha ninguém ligado a ela, né? A família dela. E ela disse que isso foi um desafio muito grande, mas que o Senhor falou que a voz era dela, né? Que o microfone era dela. E naquele dia eu me senti acolhida também por ela, porque ela falou, Márcia, eu passei por isso. E depois, quando eu vivi, estou vivendo esse luto, né? Estava com a filha, o Senhor me mostrou que eu precisava falar sobre isso. Entendeu? Ela conversou comigo, eu me senti acolhida. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo, mas foi um tempo que... Talvez, por isso que eu achei super interessante, Andréia, você unir essas mulheres, porque é como você disse, Flávia, você une mulheres que talvez estejam passando por aquilo que você já passou por aquilo que você está passando e que vai poder te ajudar naquilo, né? Que vai poder falar. E muitas vezes, muitas mulheres, ela vive o problema dela ali, sozinha. E quando ela pensa que, não, eu vou viver, eu vou esperar passar isso, e o problema se torna cada vez maior, cada vez maior. E na primeira vez eu vi isso, e na segunda vez surgiu um problema diferente, outras mulheres compartilhando outro. Daí eu falei, Senhor, eu fui falar com a Andréia, porque eu falei, Andréia, realmente as pessoas que o Senhor vai mandar aqui são pessoas que estão precisando ser acolhidas, sabe? Que precisa de alguma família, que vai desacelerar para estar aqui nesse café. Entendeu? E daí, na segunda vez, já tinha 30 e poucas mulheres, né?
Sim, O próximo vai ter sim. 35. Vai ter mais uma, né? E eu acho que Com eu preciso certeza, é ir pra verdade. esse Não, você café. precisa ir. Você Sim. precisa ir. E também essa jornada, né? A maternidade, eu tô passando pela maternidade agora, há um ano, né? E tem os desafios dos anos iniciais, né? Sim, E como a sim. gente às vezes se sente solitário nessa primeira fase, ainda mais sem rede de apoio, sem família, no próximo, né? Mas o empreender também é desafiador. A mulher Sim. se sente muito só, né? Às vezes ela acha que os desafios que ela está vivendo, ninguém mais já passou, está passando. Então você começa a cada vez se isolar. Eu passo às vezes por isso, né? De achar assim, mas eu não vou falar isso para a Márcia, não é nem problema dela, mas às vezes algo tão simples que eu puder compartilhar com ela, ela vai trazer um conselho porque ela já viveu, mas às vezes o orgulho, né, nos para e faz a gente às vezes não ter esse momento de relacionamento com outras mulheres, compartilhar o que estamos vivendo, né? Sim, e ali tem um tempo de voz, né? Sim. Então, o dia que a Márcia conheceu ali o encontro, ela teve ali o tempo de voz que conectou ali com a Ellen, e você vê que aí uma foi, né, trouxe cura para você ali, né, palavras de encorajamento, né? Eu acho Sim. que foi ali o caso de tipo, eu Sim. passei, tô aqui, tô firme, né? Te encorajou, e agora você, né, forte também de coisas que você já passou e se preparando para encorajar outras mulheres. Isso. Escrevendo um livro também, né? Sim. Porque eu acho que há uns anos já que eu conheço a Márcia, sempre a gente falou, e o livro sempre foi uma semente, né? Mas foi no meio do luto, no início do luto, é que a semente geminou no meio da dor. Foi no meio do processo mais improvável, a Márcia falou assim, vamos escrever o livro. Sim, porque eu fui para o Moriá, e aí lá no Moriá, com todo esse processo de luto que eu estava passando, que foi para ajudar, e daí lá, o que eu ia escrever foi quando o Senhor falou, não, você vai falar isso, porque é sobre isso que você está passando agora, sabe? Então é isso que você vai ser curada e é através disso que você vai curar, né? E aí eu falei, não, eu já cheguei né, Flávia, eu falei, Flávia, eu estava no Moriá e eu não tenho um livro para escrever, o Senhor falou que eu tenho 3. Que eu tenho bênção. esse e mais, né? Porque é esse momento que a gente vai viver, né? Sim. Agora. E por isso que e também já haviam outras pessoas falando, mas você precisa escrever o seu livro. Porque já viam aquilo que eu estava passando, né? E a forma com que eu passava, né? Algumas pessoas falavam, mas não dá para você dizer que tem alguém lá na sua casa precisando de cuidados. A Andréia conheceu você agora, né? Durante o luto. Mas eu estive, né, com a Márcia um tempo antes, no processo que ela estava passando, e eu não tinha, às vezes, coragem de... Ou se eu compartilhasse algo, eu falava assim, Márcia, eu estou compartilhando, mas eu sei que você está passando por coisas muito mais desafiadoras do que eu. Isso é mínimo. E a Márcia sempre... Realmente era uma fortaleza do Senhor, né? É igual o versículo, né, que até a gente colocou no conteúdo que vai ao ar, sorri diante do futuro. Sim. Ela chegou no nível de confiança no Senhor que o Arnaldo estava na UTI, mas ela estava sorrindo diante do futuro. Né? Então, assim, é realmente algo que vai transformar muitas mulheres, muitas pessoas que lê, porque a gente entende, né, vivi com ela esse processo mais próximo, eu vejo assim agora de fora e eu consigo ver agora o quê? O livro alcançando tantas pessoas e transformando através de uma história que ela viveu. É uma história de dor, né? Mas na época não era uma dor, né, Márcia? Não era um sofrimento. Sim, né? porque muitas pessoas, mulheres, homens, vivem uma determinada situação que o Senhor coloca na vida da gente para um crescimento, sabe? E eu estava falando eu não consigo. Ontem eu estava conversando isso ainda com a time. Eu não consigo começar alguma coisa e não terminar. Então eu penso que quando o Senhor coloca alguma coisa para a gente, para ser feito, ou que Ele coloca alguma coisa no meu coração, Ele não pode começar e eu estou no meio de um processo, eu parar, não é isso que o Senhor quer. Então, assim, quando você está aberto àquilo que Ele tem para você, não dá para eu abandonar. Então, eu disse assim, eu estou vivendo esse processo agora, que era um processo de cuidados
Mas eu vivo e a gente vive vários cuidados na vida. Então, eu estava cuidando do meu marido passando por aquela situação. Eu tenho meu filho que também precisava de cuidado. Eu tenho a minha empresa de advocacia que precisava de cuidado. Eu tenho a minha agência que surgiu de um propósito de Deus. Eu sei que faz parte do propósito de Deus na minha vida para transformar. Então, eu falei assim, gente, são vários projetos. E se o Senhor colocou todos eles no meu coração, eu não consigo parar. E aí foi quando eu fui para o Moriá que eu falei assim, eu vou falar sobre o quê? E aí eu entendi que fechou um ciclo de cuidados com ele. Então, fechou um processo ou um ciclo de cuidado na minha vida. E que eu preciso falar sobre aquilo. Então, quando eu disse assim, eu tenho várias coisas para falar, o Senhor falou, não, você fechou esse ciclo e é sobre isso que você vai falar. E no outro momento, as outras duas coisas. E no primeiro encontro delas, eu imprimi uma frase num papel assim, tipo, de porta-página de livro, marca-página de livro. Eu imprimi e a frase é: a mulher que empreende com propósito, sua resiliência se transforma em legado. Que é isso. É sobre isso. Né? É verdade. Então, você tem empreendido em tantas coisas, né? E com propósito. E esse propósito tá te o quê? Causando uma resiliência, porque apesar do que você passou, né, com o seu cônjuge, você conseguiu cuidar dele e manter aqui o cuidado com as empresas, né? Apesar dele ter ido, você se manteve forte, né? A resiliência aí, né? Por conta do propósito. Sim. E o que você está fazendo? Você está gerando um legado maravilhoso. Sim. É porque eu digo que quando o Senhor, Ele coloca um propósito na sua vida, Ele prepara todo É como se você fosse viver um papel na vida. Então, Ele coloca todos os atores, né? Todas as pessoas em volta. Então, eu sei que eu não conseguiria passar por tudo isso se eu não tivesse uma retaguarda na minha casa, né? Pessoas me ajudando ali. Se eu não tivesse pessoas me ajudando no meu escritório, se eu não tivesse pessoas me ajudando, né? A Flávia, eu disse que a Flávia e o Yuri também foi resposta de oração, porque a gente tem orado, a gente fala sempre, né, Flávia? Então, se eu não tivesse hoje, eu compartilhei com a Andréia a questão do meu filho, que hoje ele fala que ele sente um certo alívio. Assim, o Senhor estava cuidando dele para viver aquilo. E ele falou assim, daí, mãe, eu entendo tanto que fechou o ciclo e eu sinto, assim, um descanso, que Deus não descansou só o meu pai, né? Então, me descansou também. Então, o Senhor, Ele prepara. Então, eu digo assim, se eu estou para viver isso, se eu estou para esses cuidados, Ele vai colocar todas as peças por trás, né? Que eu preciso. E, assim, eu me senti, eu consigo ver cada pessoa que Deus colocou na minha vida, e eu consigo ver cada lugar que Ele me coloca agora. Eu digo que agora, hoje, depois de todo aquele cuidado que eu tinha, eu tenho menos tempo do que eu tinha antes. Com todo cuidado. Porque, assim, parece que o Senhor tem me colocado em lugares. Antes eu chegava em casa um pouco mais cedo, porque eu tinha cuidados com Ele e tudo. Mas hoje Ele me ocupa com coisas, com atividades, com encontros, com pessoas, que realmente me alivia esse momento que eu estou passando, sabe? Então, ele te mostra o que é para você fazer, te dá o caminho, prepara todo o elenco, todas as pessoas que vão viver isso aí, e aí ele continua te cuidando depois daquilo, sabe? Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, que ele não dá nenhum fardo que você não consiga carregar. Ele te dá força. Sim. Então, eu vejo hoje cada mesa que ele me coloca como algo, uma parte para me fortalecer para depois, para um novo ciclo, sabe? Sim. E eu enxergo que eu não sou o que vocês colocaram. Eu sempre falava, e algumas vezes eu falo, que eu sou a filha preferida de Deus, mas, na verdade, eu entendo que eu prefiro Ele. Então, eu acho que todos nós que preferirmos Ele,
Muito bom. Vamos ter algo... Vai ser sempre mais leve viver aquilo. Ser um desfrutar diferente, né? Eu acho que é aquela paz, né? Que a Bíblia fala, que excede todo entendimento, né? Verdade. Quando as pessoas olhavam para a Márcia e falavam assim, não tem lógica, ela tá tão bem assim, passando por tudo aquilo que ela tá passando na casa dela, né? Mas é a paz que excede todo entendimento humano, né? Sim. Sim. Então é isso. E hoje, por que eu me identifiquei com você, Andréia? Porque eu falei, nossa, gente, a Andréia também é mãe. A Andréia é psicóloga, ela é profissional. A Andréia é empreendedora. Eu me lembrei depois, eu perguntei, Andréia, o que seu marido faz? Mas você colocou, agora eu estou lá junto com ele, está fazendo. A Andréia, nós entramos ali no auditório, ela falou, Márcia, se você conseguir unir a sua equipe para 1h30, eu posso palestrar, né? Então ela tá à disposição. Eu achei o máximo que você falou, que nós somos salvos para servir. Sim. Para mim já fechou aqui. Então, Não como é tem- que uma pessoa que tem uma casa para cuidar, filhos para cuidar, o marido para cuidar, empreende, ela é profissional, ela é tudo, e ela ainda se coloca à disposição, né? Pra Acho que é ajudar. porque ela entendeu que aonde ela estiver, ela vai estar servindo. Sim, Amém. é isso. Sim. Eu falei para ela que eu realmente fui lá no seu Instagram e eu vi todos os conteúdos. E o que eu mais gostei foi da forma como ela fala da mulher de Provérbios 31, né? E agora na mesa eu compreendo, né? De forma mais profunda o que você estava trazendo ali. Porque ali é um corte, ali é um texto, ali é uma simplicidade. Mas eu entendi tudo, é o servir. Onde eu estiver, eu posso estar servindo. Empreendendo em casa, com a minha família, servindo meus filhos, Sim. o meu marido, ou na empresa junto com ele. Nesse auditório, se você reunir a sua equipe, eu não Sim. posso perder a oportunidade de servir. Sim, Eu fui salva. Sim. sim, Nada mais importa. é verdade. E aí, Delas. eu em cada lugar que eu Servir. vou, eu fui no primeiro delas, eu fui no segundo, eu compartilhei com você, eu observei um caso lá no primeiro, no segundo eu te falei hoje. Acho que tem um encontro que eu não fui, ou dois. Você está no terceiro ou no quarto encontro? A gente teve 3. 3 e acho teve que eu aquele perdi o do meio primeiro. do campo contigo. Então, contando com o que você foi, foram 4 encontros. Então, nos 2 encontros que eu fui, eu tem algumas coisas que eu observei que me chamou a atenção. Mas para você, nesses 4 encontros que você já fez, tem algo que te chamou a atenção, que talvez você não tenha passado, que você falou, uau, isso acrescentou? Tem alguma coisa que você falou, não, já valeu a pena eu ter escolhido? Né? Marcou. Já valeu a pena eu ter escolhido o delas. Sim. Marcou muito isso, de ver o feedback das mulheres, do quanto que elas estão sendo tocadas, né, dessa troca. Então, o que você colocou, o último lá que a gente teve, a Mônica, né, Sim. do Instituto, coisa linda, né? Então, assim, ela foi lá para poder, eu falei, conta do seu instituto. Eu quero muito saber, eu quero muito que você conte para essas mulheres poderem apoiar as mulheres que você apoia no instituto, né? E é ali tudo que ela trouxe, tudo que a gente acolheu, e aquilo a gente vê como que nós somos edificadas umas com as outras. E eu entendo que é exatamente isso que o Senhor quer. Ele quer que as mulheres se juntem para poder serem edificadas. Ele quer as mulheres curadas. E porque às vezes tem grupos que a gente vai, mas que às vezes não tem esse acolhimento. Eu acho que esse é todo o diferencial. A gente poder ali estar vulnerável para o Senhor nos tocar. Né? E isso para mim ele foi um diferencial. Às vezes eu recebo também mensagem de que fala assim, puxa, André, a palavra que você levou, eu ainda estou refletindo nela, isso ainda está impactando a minha semana e o meu mês. E aí eu acho que ainda tem muito ainda para construir, né? Porque veja, é só o encontro, Sim, né? sim. A gente ainda tem ali, passa um mês inteiro, ainda não tem uma movimentação ainda no WhatsApp ou de alguma outra forma. E é aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que no decorrer da caminhada o Senhor, ele vai mostrar os passos. Eu acho que tem muito mais ali para acontecer. Tenho convidado também mulheres, né, para poder
estarem ajudando, né? Dinâmica de apresentação. Sim. Já teve, né, em 2 encontros diferentes outras mulheres que ajudaram. No próximo também eu já fiz o convite para uma outra levar uma palavra, uma outra psicóloga levou uma dinâmica. Muito Então, legal, né? é isso também de que às vezes as mulheres ficam surpresas às vezes com um convite, mas dela entender que ela tem o valor dela também ali para poder ir à frente, de oportunidade ali para poder se sentir segura, de também falar. E é aquilo que eu falei, então é delas e é para impulsionar. Né? Então, assim, a Márcia me convidando aqui para poder estar vindo. Teve uma outra, né, do grupo que já teve aqui uns dias atrás. Vai vir outra. Amanhã né? nós vamos receber a Nina. E a Ana Beatriz veio. Né? Então, assim, até uma palavra que eu levei, né, assim, de reconhecer na outra, né, o valor que ela tem também, o que ela tem para entregar, né? Dentro daqui eu levei uma palavra, né, que fala o amor e seus 3 pilares, que é o respeito, compromisso e admiração. Então, eu havia falado, né, então, por exemplo, na questão com o cônjuge, né? Então, que se a gente perde a admiração, né, ou respeito, né, aí um vai enfraquecendo o outro. A gente também já vai enfraquecendo o compromisso e já vai enfraquecendo o amor, quando a gente, né, perde esses 3 pilares. E aí eu falei isso em outras áreas da vida e falei até mesmo lá para o nosso grupo. Né? Então, assim, ali na nossa união, né, da gente admirar a outra. De poder admirarmos umas às outras, o que cada uma tem, né? O respeito pela história da outra. Quais foram as dores que ela teve, o que ela passou. E o compromisso umas com as outras de nos ajudarmos e nos impulsionarmos. Então, que é isso. Eu acho que tem coisas acontecendo paralelas, né? Que tem acontecido isso. Então, eu acho que é um lugar ali para o Senhor trabalhar, né? Para dar espaço ali ao Espírito Santo, porque também os encontros, eles não vão todos ali formatados. Eu vou com uma direção, um propósito, mas a gente dá vazão ali para que o Espírito Santo ali trabalhe. Então, não é um encontro para a gente ficar tirando foto para o Instagram. Isso é só a consequência. E não tem muito, né? Não é, o que prevalece não é o network. Não é. Entendeu? É o que eu senti, porque na maior parte... a gente está numa fase onde as pessoas só querem os números, as conexões por interesse, né? Mas existe uma essência, né? Sim. É a essência da unidade, do servir, do acolhimento, do ouvir. Então, existe algo muito maior. Esses dias eu falei para minha amiga, né? Eu falei assim, olha, o convite é para empresária cristã. Eu falei, mas veja, o ser empresária é o gancho para poder vir, né? Sim. É o meio, mas não é o fim. O fim não é o network. O fim é uma conexão muito além do que eu dizer o que eu faço e oferecer o meu serviço. Não é uma conexão terrena, né? É algo do reino, né? Sim. É para salvação de vidas. A gente estava falando um pouco sobre sabedoria. Você tem uma calma de falar e fala sobre isso. Como que você define, né, a sabedoria? O que você sempre foi assim, ou você foi formando as suas opiniões? Porque não é conhecer, é ser sábia. Como que você define isso, né, essa sabedoria? Eu defino a sabedoria com o versículo de Provérbios, que diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E eu me considero uma mulher com muito temor ao Senhor. Que eu penso, falei assim, o que o Senhor pensaria sobre isso? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? O que combina com a palavra de Deus dentro disso que eu vou fazer? Então, eu tenho muito temor em estar seguindo aquilo que Ele já me deu como instrução, porque a palavra do Senhor, ela está no meu coração.
Então, na hora de tomar a decisão, o que combina com a palavra do Senhor? E vou aqui dar uma estendida na resposta, né? Sim. Falando de educação de filhos, porque até assim, para eu educar os meus filhos, eu sempre trazia essa questão da sabedoria, né? E aí legal você falar, né, disso de sabedoria, porque com os meus filhos eu sempre toco nesse assunto. Teve uma vez que eu comprei um devocional infantil, que aliás eu comprei muitos, mas eu nunca nunca tinha encontrado até então um tão bom assim. Mas aí eu encontrei um devocional uma vez e na primeira página do primeiro dia, ele trazia uma definição de sabedoria. Que ele falava que sabedoria é a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. E aí eu peguei aquilo, eu falei assim, meu, é isso. Então, porque eu falei, ficou uma forma mais simples de eu poder falar para os meus filhos o que é sabedoria, né? E aí, a partir dali, quando eu chamava a atenção dos meus filhos, quando eu tinha que corrigir e falar alguma coisa, então eu chamava essa definição de sabedoria para poder educá-los. Então, por exemplo, poderia ser a coisa certa, na hora certa, vamos pensar, quero jantar assistindo TV. Tá, é a coisa certa, jantar na hora certa do jantar, né? Com as pessoas certas aqui com a família, mas não é do jeito certo. Não vai ser no sofá assistindo TV. O jeito certo é na mesa. Então, vamos sentar aqui, né? Tinha exceção quando o pai viajava, não estava em casa, mas a família está aqui, a família na mesa junto, reunida. Sim. Quero ir passear com o amigo. Pode passear no sábado, tal. Mas é com a pessoa certa? Então, eu fui inculcando isso, porque eu pensei, se eu inculcar isso nos meus filhos, quando eles não estiverem do meu lado, eles vão ter a sabedoria de discernir se o que ele vai fazer se encaixa dentro desses 4 princípios. Sim. Porque se não se encaixar, para ele, peraí, né? Então, tá muito certo. A minha filha, ela é muito alegre, Vitória. Sim. Ela é muito alegre. E aí, só que acontece, eu tinha reclamação dela falar muito na sala de aula, porque ela é muito expansiva, muito, né? Aí, então, eu falei assim, filha, vamos lá. Está muito certo você ser alegre, você falar, você querer conversar com as pessoas, você querer interagir, né? E só que tem hora certa. A hora certa não é no momento da aula. A hora certa é no intervalo, é na hora do almoço, né, que ela estudava ali período integral. Então, tem a hora certa de fazer isso. Porque, às vezes, você só chegar para o filho e falar, mas você não pode fazer isso. Mas isso está errado. Sim, não explicar. Só que aí você vê, às vezes ele tem discernimento que não é de todo errado. Sim. Então, aí eu peguei e veio isso para mim, né, essa questão dessa definição. Então, assim, teve uma vez até que uma amiga minha também perguntou, eu falei assim, André, eu quero criar minha filha igual você criou a Vitória. Fala para mim qual que é o segredo. E aí, voltando ao início da resposta que eu te dei, eu peguei e falei para ela, falei assim, amiga, o único segredo que eu tenho para te dar é ensinar o seu filho com temor ao Senhor. Um coração voltado para o temor ao Senhor. É o segredo da boa criação. Viu, Flávia? Hoje nós estávamos fomentando na Flávia sobre a criação com a Maria Isabel, né? Uhum. E aí, quem foi a Carol? Que falou, a Flávia deixa ela à vontade, né? Até onde? Mas eu já vi por várias vezes a Flávia, aí não pode, né? Assim chamando. Então, você dá eu estou à vontade. E também dá limite. Sim, até onde pode, né? O que pode ser feito. Muitas vezes o Igor, meu filho também, que também é ligado no 220, uhum. Quer incomodar, sempre deu trabalho na escola para poder... sempre dificultou o professor na hora dele dar aula, né? Sempre atrapalhou. E aí ele fala assim, mãe, eles demoram muito para aprender. O professor fica explicando várias vezes, eles não entendem, né? Eles não são inteligentes. Eu falo assim, então, Igor,
A inteligência e a sabedoria são coisas diferentes. Você pode ser muito inteligente, mas lá na frente, eles, com toda a sabedoria deles, pode chegar num lugar muito maior, muito mais longe, ou então onde ele quer chegar. Então, você não pode ficar, ai, não, mãe, demora muito para atender. Esse é um dos problemas do TDAH, né? Ele entendeu, ele passa, ele focou naquilo, ele entendeu, ninguém mais aprende nada, ninguém mais sabe nada, né? Então, a sabedoria tem que andar junto com o TDAH. Ele tem que saber né, o horário, como que ele vai tratar aquilo, como que ele vai seguir com aquilo para que não atrapalhe, né? Isso a gente sempre tem ensinado. Você me fez lembrar uma coisa que o meu irmão fala, né? Da diferença de conhecimento e sabedoria. Ele falou: conhecimento é você saber que o tomate é a fruta. Sabedoria é você não colocá-lo na salada de fruta. Sim, é bem isso. De tudo isso que você passou até agora, né? E quem você é agora, o que você acha, né? Que você entende que mais te lapidou? O que mais me lapidou? Que você fala, ai meu Deus, isso aqui foi complicado. Eu tive que passar por isso. Isso foi o que mais me deixou hoje no caminho que eu quis estar, né? Teve? Eu tive a situação na adolescência, né? Que eu comentei que os meus pais se separaram, né? Então, eu tive um padrasto ali por 10 anos. E foi muita lapidação para mim, essa convivência, né? Então, assim, até por conta disso, teve um momento ali que eu li um livro de psicologia, e que aí foi quando eu tive o contato, né, com a psicologia ali na adolescência, por conta de situações lá que vivia com ele. E aí foi quando eu pensei, falei assim, puxa, muito legal aprender sobre comportamento, né? Eu amei isso. E foi quando eu decidi, então, fazer faculdade de psicologia. E eu acho que aqueles 10 anos me lapidou muito. E você vê, a gente está falando do temor ao Senhor, e eu acho que isso é uma coisa também, assim, que desde pequena eu falei que nasci ali no lar cristão, e eu acho que desde pequena eu já tinha essa coisa do temor, né? Porque, veja, quando meus pais se separaram, o meu irmão, a minha irmã, teve que ir perante o juiz dizer com quem que eles queriam ficar. E aí, eu com 6 anos, eles tinham idade para ir perante o juiz, eu não, mas quiseram que eu fosse também perante o juiz dizer. E eu peguei e fiquei assim, falei assim, como assim? Tem que escolher. Dizer quem que eu gosto mais para poder ficar. Eu falei, não é possível dizer com quem que eu quero ficar, né? Tinha que ser uma escolha. Então, porque é minha família, é meu pai, minha mãe, né? Então já é aquele conceito, né, do temor. Não, o Senhor criou a minha família e assim. Mas eu acho que depois ali também, até com o meu padrasto, porque depois que a minha mãe me teve, ela operou para não poder ter mais filho. Então, ele queria que eu fosse filha dele. Então, ele queria que eu chamasse ele de pai. E ele me chantageava até com viagem para Disney para poder chamar ele de pai, gente. Queria ter uma filha. E queria. E aí eu peguei e falei assim, não, mas não adianta você ficar me prometendo essas coisas. Eu tenho o meu pai, e meu pai está vivo, né? Então, assim, para mim não faz sentido. Então, assim, foram dos 8 aos 18, eu acho que foi muita lapidação ali de amadurecimento, né? De situações conflituosas, de amadurecimento, de exigir muita gestão emocional, né? Coisa que, né, até eu ensino hoje e caindo aí na psicologia, então acho que isso me lapidou muito. Depois, já na vida adulta, eu acho que uma coisa que me lapidou muito foi trabalhar com o marido. Eu ia te perguntar sobre isso, porque nós estávamos falando sobre isso. Eu sempre trabalhei com meu marido e a gente sempre tinha... Eu consegui enxergar que aquilo que eu não conseguia fazer, ele fazia. Entendeu? Então, tem a parte... E aí, eu falei para você que agora a Bruna está trabalhando com o marido e eu fui perguntar para ela. E eu também expliquei para falei para você que a Flávia trabalha com o Yuri e a gente sempre tem essas diferenças, né? Como é para você, que você empreende com o seu marido, né? Sim. Só que a psicóloga, eu penso que é mais fácil.
Eu imagino que seja mais fácil, porque você deve ter os seus truques, eu não sei, as suas técnicas. Isso é igual filho de pastor, né? Ah, é filho de pastor. Aí eu tenho que ter as suas técnicas. Então, me fala, porque você me falou, olha, tem que ter isso, a gente tem as diferenças, mas como que você convive com isso? Como que você trata essas diferenças? Você falou que se o fato de ser psicóloga tem a vantagem Tem as suas nisso, técnicas, né? tem uma técnica para usar. Mas assim... Escuta bem, viu, você? A gente controla as nossas atitudes, né? Sim. A gente não controla a atitude do outro. Sim. Então, ser psicóloga é uma vantagem em partes, né? Eu tenho mais sabedoria naquilo que eu vou fazer, mas eu não tenho controle sobre o que ele fala, o que ele faz. Ele tem a personalidade dele. Sim. Então, eu acho que o segredo está em entender que um está para complementar o outro e não para competir. Ninguém vai tomar o lugar de ninguém. Ninguém tá ali para poder aparecer mais que o outro, para provar que é mais capacitado, mais inteligente, nada disso. Porque a gente, quando se casa, a gente nunca casa com alguém igual a nós. Sim. Ali já no namoro, já foi escolhido alguém que nos complementa. E quando a gente vai trabalhar junto, é assim também que funciona. Então, eu tenho habilidades. Então, por exemplo, mesmo ali trabalhando com meu marido, mesmo não exercendo, vamos dizer assim, a função de psicóloga dentro das empresas de comércio e serviço, eu sou uma pessoa muito técnica. É o meu perfil. Então, por mais que ali eu não estivesse exercendo a psicologia, o meu perfil técnico, ele se encaixava ali perfeitamente na parte de fiscal e finanças, né, no contábil. Uma pessoa que gosta de checar as regras, de ver as coisas muito certas, um pouco perfeccionista, gosta de organizar. Então, Já entendeu tudo, isso né? é o meu perfil. E que Sim. todo o back-office da empresa precisava dessa minha habilidade. Agora, porém, eu não sou uma pessoa comercial. Então, por exemplo, eu tô negociando um lugar lá para poder fazer o evento, e aí para poder negociar o valor Tem que ser seu marido. da refeição, essas coisas, eu já fico meio assim, pedir desconto, não suporto pedir desconto, né? Então, e falar, e pode ser assim, pode estender o horário, essas coisas. Então, é alguém Às que... vezes a gente deixa de resolver alguma coisa porque não é nossa expertise ali, Sim, né? e aí o comercial, isso é tão natural, né? E que faz parte tudo. Então, assim, meu marido é comercial, ele que tem a cabeça empreendedora, então ele que tem as ideias, as coisas. Então, assim, eu tiro ele da nuvem, eu coloco o pé dele no chão. Então, agora, pensa se os dois vivessem lá com a cabeça na nuvem. Sim. Ou pensa se os dois vivessem com o pé no chão o tempo todo, cautelosos, né? Então, não ia sair grandes coisas. Então, o que acontece? A gente se complementa. Então, o que acontece? Ele tem que entender de que se eu puxo ele para o chão, para a realidade, eu não estou ali para atrapalhar ele. Eu não estou ali para poder... atrapalhar o caminho e causar. Não, eu estou ali, a gente está com o mesmo propósito, de fazer aquela empresa crescer, de fazer prosperar. Mas, olha, então é questão do respeito, né? A gente tem que respeitar aquilo que é o talento de cada um. A forma com que eu consigo discernir, enxergar algumas coisas por um perfil mais cauteloso, eu consigo enxergar alguns perigos que a visão Sim. dele de entusiasta não enxerga, limita. Então, é isso, né? Essa questão da parceria. Só que, assim, por alguns anos, o eu falar não causa o mesmo efeito, até que um dia ele teve que ir para um evento, fazer uma imersão, treinamento, e ouvir de outro para cair a ficha de várias coisas que eu falava. Eu falava pro meu marido que a gente tem que é um jogo de vôlei.
trabalhar com o marido e viver no mesmo ambiente. Porque a gente joga do mesmo lado, né? Sim. E tem alguns momentos que a gente pensa que não. Uhum. Né? O que ele faz que pensa que não. Então, ele precisa sempre entender que a gente tem uma estratégia de jogo. A hora que eu levanto a bola, é porque eu não vou ter força para bater. E aí ele tem que bater. Não é? Então, a gente precisa pensar aqui na estratégia de onde a gente vai jogar a bola, mas a gente não pode esquecer que nós estamos jogando no mesmo lado. Sim. E eu não vou passar para o lado de lá nunca para segurar a bola, né? Um é meio. Um tá numa função, ocupa um lugar, e o outro ocupa outro lugar, mas o objetivo é o mesmo. Sim, é o mesmo. É. Mas assim, até ele ter esse discernimento, esse crescimento de que o não se empolgar igual ele, né? Que não era um problema, era um equilíbrio, né? Entre outras coisas, até isso, assim, é o que a gente está falando, né? O que te lapidou, né? Eu tive que ser lapidada em relação à paciência, resiliência, a resiliência. Por isso que essa frase, para mim, é uma frase que eu peguei, né? Sim. E levei ali para as mulheres. Por quê? Porque eu estava ali empreendendo com ele por um propósito, né? E um propósito ali que para mim fazia muito sentido, porque era o bem da nossa família, era o nosso patrimônio. E eu entendia que ele tinha algumas limitações para poder estar olhando para esse back-office que eu poderia contribuir. Então, eu fui por um propósito. Esse propósito me tornou resiliente para essa convivência até que também ele fosse lapidado. Para hoje a gente ter um legado que a gente construiu de uma empresa consolidada, bem-sucedida, né? Então, acho que é isso. É isso. Você também é palestrante. E considerando que nós estamos aqui no Setembro Amarelo ainda, quase finalizando, mas ainda estamos. E a Flávia é gestora, né? Junto lá na empresa. E esse mês nós estamos falando sobre Setembro Amarelo. E eu vi também que você participou de um podcast que falou sobre isso. O que você acha essencial, né, para a saúde mental hoje, né, dos funcionários, da equipe, dentro de uma empresa? O que é essencial para gestores, né, de comportamentos, ver com a equipe, que talvez reduza esse problema de saúde mental, né? Sim. Essa questão de saúde mental, qual que é o ponto delicado dela? É porque as pessoas, quando elas vão para a empresa, elas entram lá com as crenças dela, da vida, né? Sim. As dificuldades que elas tiveram. Então, assim, até eu gosto muito desse treinamento que eu dou de gestão emocional, porque eu entro também nessa questão das crenças. Então, porque o que fala muito não é a situação em si, Sim. mas é o significado que eu dou para aquela situação. Então, eu falo assim, às vezes é muito fácil falar, mas a empresa é assim, a empresa não dá isso, ou a empresa não sei o que lá. Eu falo para eles, é muito mais fácil você ficar falando da empresa do que parar e olhar para dentro. E precisa parar e olhar para dentro. A gente precisa ver as crenças que a gente está utilizando para poder dar significado para as coisas. Então, existe sim os ambientes, né, muitas vezes tóxicos. Existem pessoas tóxicas também que causam aquele ambiente problemático, e as empresas têm que identificar essas pessoas para poder tratar, né, para que ali não fique um ambiente desagradável e aquele ambiente, né, assim, não contamine a saúde mental daquelas pessoas. Porém, a gente também tem que fazê-las pensarem de que elas precisam olhar para a saúde mental delas do histórico de vida delas. Porque isso influencia, não tem como. O que elas levam para a empresa influenciam ali dentro do ambiente da empresa, né? É o que você falou na palestra. Muitas vezes o problema vem de casa, né? Sim. E aí a gente não consegue fazer a gestão disso ou fazer com que o funcionário, o trabalhador, a equipe, enxergue que o problema vem de lá e que a gente pode cuidar isso junto aqui.
para que não cause problemas, né? Porque o ambiente é feito de pessoas, né? Sim. Então, pessoas que... Cada um carrega uma história, carrega suas dores, suas cicatrizes, aquilo que venceu, os momentos que está passando, né? E aí, aonde que a gente passa mais tempo da nossa vida? Muitas das vezes é dentro da empresa. Aham. Se a gente não está curado, se a gente está carregando dores, né? Exaustão, é aqui que recai tudo. É. Então, recai com minha convivência com o colega. E aí, às vezes, a culpa do ambiente. Não, às vezes é a própria pessoa que tem que ter, igual que você está falando, esse autoconhecimento, né? Sim. É auto-identificar nela mesma. Peraí, eu sou o ambiente. O que eu estou trazendo para dentro desse ambiente? Sim. Será que não sou eu que estou sendo, vamos dizer, tóxico aqui dentro? Vamos dizer, contaminando o ambiente, né? E aí, pelas pessoas passarem muito tempo dentro das empresas, veio essa responsabilidade para nós, como empresa, de Sim. cuidar da saúde, né? Por quê? Porque uma pessoa que está, né, com a sua saúde mental abalada, ela acaba não produzindo, não entregando seu melhor, não sendo bem-sucedida naquilo que ela faz, ela não tem foco, ela não tem resultado, ela não entrega resultado para a empresa, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que têm uma crença de incapacidade. Aí ela tá no ambiente de trabalho, o chefe começa ali, o líder dela, a trazer algumas demandas. Olha, eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo outro e tal, e me entrega isso. Então, a pessoa com uma crença de incapacidade, o que ela vai inconscientemente, ela se sente incapaz de executar aquilo, mas aquilo é inconsciente. Só que o que fica consciente para ela? Assim, nossa, mas ele me pediu tudo isso. A empresa está me cobrando demais. A empresa está me cobrando Além demais. da minha capacidade. Né? Ainda quer que eu entregue dentro desse prazo. Impossível. Impossível. Só que ela procrastina por uma crença inconsciente de se sentir incapaz de fazer aquilo, não é por conta do prazo que a empresa deu. Entende? Então tem muita coisa, por isso que eu amo a psicologia cognitiva. É porque não dá para detectar essa pré... ou na contratação, esse problema, né? Ah, ela procrastina. Peraí, deixa eu ver quanto que eu vou passar, que eu vou poder passar de demanda para esse, quanto que eu vou poder passar de demanda. Na palestra que nós tivemos agora recente, no começo do mês, alguém falou, mas a empresa não é um hospital. Se a pessoa chegou aqui com problema, ela tem que se tratar. A gente precisa entender que também, como o pastor Maurício falou, nós estamos sempre disfarçados, né, de alguma coisa. Então, a empresa certamente está disfarçada de alguma coisa. Se ela detectou depois que está ali, tem formas, né? Existem formas para a gente cuidar daquilo. Às vezes é um excelente profissional que precisa, às vezes, de um auxílio como esse. Sim, dele ter tratar consciência, né? Porque, igual ela está falando, está inconsciente. Às vezes... Os devocionais que a gente fez, né? Trouxe um nível de consciência para as pessoas, para elas entenderem, né? Que algumas coisas precisavam ser curadas, ser tratadas, ser ressignificados, para elas poderem conseguir realmente, né? Ela falou sobre um pouco sobre fazer uma palestra de inteligência emocional, mas realmente melhorou. Eu falei, a gente tem feito o culto mensal, né, Flávia? A gente fez os 2 devocionais, aconteceu tanta coisa que a gente ainda não começou com o terceiro, ou fizemos 3. A gente já fez 3. Vamos começar o 4, mas tá muito ligado essa inteligência emocional à espiritualidade, né? E a escuta ativa que hoje tem aqui dentro da empresa, né? Porque eu acho que isso é muito importante, porque igual ela estava falando dos encontros que promove o encontro delas, a ferramenta, na verdade, que mais cura ali dentro é a escuta. Sim. É quando eu chego e falo, eu estou passando por isso, eu estou vivendo esse momento. Alguém está me ouvindo. Alguém está me ouvindo e dando atenção, né? Aqui, a Márcia, ela investe muito nos colaboradores, né? Então, assim, tem o CIS, ela investe para que os funcionários, eu acredito que praticamente acho que quase todos já 80% das pessoas que colaboram aqui já foram no método CIS, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana. E realmente, né? Porque às vezes ele mesmo detecta, né? Exatamente. Num curso desse, ele fala, não, realmente eu tô com esse problema. Com Sim, certeza. porque a psicoeducação, a pessoa entendendo como a mente dela funciona, isso já, nossa, é meio caminho andado.
né? Então, ela já melhora muito. Por isso que eu gosto muito de levar a transformação através dessa palestra de gestão emocional. E, assim, essa questão o papel da empresa, então, qual que é? Ela se certificar se aquelas demandas que ela passa, por exemplo, dentro desse exemplo, né, que eu dei da crença de incapacidade, o que a empresa precisa entender, o tipo de demanda, a quantidade de demanda que tem, o prazo que foi dado, né, a quantidade de colaboradores que tem para executar aquilo, está adequado? É adequado essa quantidade? Então, isso não vai levar a pessoa a ter um estresse. Sim. Então, mas se a pessoa ela não faz, ela não executa, se ela está estressada, então aí entende-se de que não é um problema da empresa. Então, a empresa não gerou um risco naquela pessoa, porque foi analisado, né, dentro do que a gente fala hoje nos riscos psicossociais, a avaliação da organização do trabalho. Então, se a empresa, se aquilo foi checado, se aquela organização do trabalho está adequada, então ela não é um risco, né, emocional para a pessoa de gerar uma ansiedade, uma tristeza. E se aquilo está acontecendo com a pessoa, então é porque exatamente tem essas crenças inconscientes, né, de que ele não consegue. Então são coisas internas que já vêm dele, né, de fora, trazendo para a empresa, que ele precisa cuidar e tratar. E aí você estava falando da escuta, então, de fato, então vai dentro de uma situação dessa. Se há uma comunicação entre líder e liderado, né, de poder ouvir e falar assim, nossa, eu acho que você está me pedindo demais, porque o prazo está muito curto. Se o líder orienta, mostra para ele, fala assim, não, mas por que você está achando isso, né? E aí, ali dentro da escuta, da conversa, e até mostrar para ele, assim, não, mas acredito em você, você é capaz, eu entendo que existe, sim, condição para você executar isso, então já ajuda ele com aquilo que está travando ele, né? Esse foi um exemplo de crença de capacidade, mas vamos pensar, por exemplo, num outro cenário, uma crença de desvalor. Aí é uma pessoa que ela acha que ela não tem valor, por exemplo, ela cresce ali num lar onde ela foi comparada, né, ela com o irmão, por exemplo. Então, às vezes os pais querem falar, o seu irmão faz isso, você não faz, seu irmão consegue isso, você não. A pessoa ela cresce com uma crença de desvalor. Aí chega no ambiente de trabalho, né, aí pede uma coisa para uma pessoa, não pede para ela, aí pensa, tá vendo? O outro é mais capaz do que eu, o outro tem mais valor do que eu, né? Gostam mais do fulano, não gostam de mim. Mas não tem a ver com isso. Sim. Mas você veja que inconscientemente a crença dela de desvalor, ela já cria toda uma leitura do ambiente de trabalho que compromete. Aí ela já... E que impede ela realmente de mostrar o valor que ela tem, porque ela não consegue colocar isso para fora. E aí o que acontece? Ela já pensa, não vou fazer melhor, porque gostam do trabalho do outro mesmo, não do meu. E não é isso. Aí já cria aquela fofoquinha às vezes, né? Não, porque fulano puxa saco do outro. Entende? Então, o quanto de coisas que podem ser criadas no ambiente de trabalho por conta de crenças inconscientes que a gente carrega. Aqui às vezes aparece alguns, né? Sim, sempre que aparece, às vezes não né? existe. Eles criam uma situação. Cria uma situação que não existe. E aí se torna uma verdade tão absoluta que se você não souber, você acaba acreditando no que você está vendo ali. Sim, e aí é isso que a gente chama na psicologia cognitiva de pensamentos sabotadores. Existem 10 tipos de erros cognitivos comuns que a gente comete. E, inclusive, até lá no meu Instagram... tem um e-book lá para poder baixar. Foi o que você nos enviou? É o mesmo que você nos enviou? Sim. A gente vai deixar no link do podcast. Vamos lá lembrar de colocar depois aqui. Isso. Então, aí tem um e-book lá que fala dos 10 erros comuns de pensamento, né? Dos pensamentos sabotadores que a gente comete no dia a dia. Então, é isso que você falou. Às vezes a gente já fica criando situações, né? Interpretando coisas que não são reais, que a nossa mente nos sabotam. E aí entra o que eu costumo dizer sempre. A gente precisa
parar para pensar no que a gente pensa. Sim. Porque o nosso cérebro, ele funciona de forma para economizar energia. Quando a gente entra no carro e dirige, a gente dirige de forma automática. Você acorda de manhã, até você chegar aqui no escritório, você fez várias coisas de forma automática que você não pensou. E aí, o que acontece com aqueles pensamentos, com aqueles significados que a gente dá errado para as situações? Aí, a gente pega uma situação de trabalho antiga, a gente pega aquele significado. Hoje eu tenho uma situação nova aqui no meu dia. O que a minha mente faz? Nisso que ela poupa energia. Ela vai para aquela situação do passado, isso inconsciente. Ela vai naquela situação do passado, pega o significado que deu para aquela situação e traz para a situação presente hoje. Então, o significado que você dá, ele vem de forma automática e você não parou para pensar na situação atual se ela é igual ou não à anterior. E se ela foi diferente, se a pessoa mudou, né, se era outra circunstância, já era, você já deu o significado da anterior. Porque a gente automatiza muito a nossa forma de pensar. Então, a gente precisa parar para pensar no que a gente pensa e desafiar os nossos pensamentos. Espera aí, isso que eu estou pensando é coerente com a situação? Ou é coisa da minha cabeça? Eu criei. Ou é coisa que eu criei? A gente, quando ganha um presente, se a gente vê a caixa de presente, a gente já tem o significado que presente é bom. Então, a gente já fica super feliz, sem saber o que tem dentro da caixa. Aí, depois, a gente, muitas vezes, abre a caixa, a gente se decepciona. Nossa, a pessoa não sabe escolher, né? Ou, Nossa, não precisava disso. Não precisava disso. Então, a gente se decepciona. Mas até que a gente abra a caixa, a gente ficou feliz. Por quê? Porque a gente já tem conscientemente o significado de que quando vê um presente é uma coisa boa. É bom. Independente se a gente não vai gostar e nunca vai usar e aquilo é ruim, a gente fala, meu, não tem nada a ver, né? A pessoa pegou algo que estava lá largado e me deu. Essa questão de expectativa, ela causa um problema de saúde mental muito grande, né? Porque é em tudo, né? Em tudo. Em tudo, em todas as áreas da nossa vida, né? Pois Se a gente parar para analisar. Agora, uma coisa que vocês, né, citaram do Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele fala da questão do suicídio. Então, o que acontece? A pessoa que ela tenta se suicidar, ela não quer matar ela, né? Ela quer matar o problema que ela está vivendo, a situação, do qual ela entende que ela chega num ponto de consciência de que ela pensa que a única solução que existe para aquele problema é ela deixar de viver. Né? Então, ela pede a desesperança. A depressão, o sintoma diferencial da depressão é a desesperança. Então, à medida que essa desesperança cresce e que ela, né, ela sofre demais com aquilo e vai para uma desesperança crescente, aí que ela chega num ponto de suicídio. Então, o que a gente precisa, né, é para poder auxiliar e ajudar uma pessoa que está em depressão para não chegar num nível desse. Conversar com ela coisas que tragam esperança. Porque às vezes a mente dela ficou condicionada a ver os problemas como permanente. Né? Até no último encontro, eu levei um pouquinho lá dessa questão da psicologia positiva, né? Da nossa forma de dar significado para situações. Então, às vezes, a gente coloca um significado nas situações como permanente, a gente acha que não vai existir saída, nos dá uma desesperança, e aí a gente deixa de acreditar no outro, no mundo e em si mesmo. E fica ruminando um sentimento de que está sozinho. E aí é nisso que a depressão ela fica profunda, levando a pessoa a esse risco. Mas você acha que hoje estão enxergando... existe a lei aí que ainda não está regulamentada, que ficou para o ano que vem. Uhum. Mas você acha que o fato de ter sido criada essa lei estão enxergando mais?
Mas ainda existe esse problema nas empresas, porque cada vez que a gente vai falar, né, Flávia, sobre que problema que tem na empresa, eles falam, não, a gente já tem isso, a gente já tem aquilo, a gente já tem isso, a gente já tem aquilo. Até entrei nesse assunto por você ser psicóloga e você falar, Márcia, a gente consegue fazer uma palestra sobre inteligência emocional que está muito, muito aí. E aí, voltando, indo no que você falou, na questão do suicídio, a gente vê muitos casos de suicídio no metrô. No metrô, no final da tarde, que as pessoas estão voltando do trabalho, né? Nesse mês de Setembro Amarelo, já teve casos disso agora, recente. Então, tem muito. Mas você consegue enxergar, Andréia, que as empresas já estão prestando mais atenção, já estão mais focando nisso? Ou você acha que não? Porque a lei está aí. Eu fico um pouco na dúvida de que a lei foi criada agora porque ela enxergou que as empresas não estavam cuidando disso, ou ela enxergou que as empresas já estavam olhando isso e precisava ser regulamentado uma forma de ser levado isso para o trabalhador. Ou talvez, né, também surgiu a lei porque muitas pessoas estavam levando até os profissionais os abusos psicológicos que muitas empresas acabam, infelizmente, promovendo, né, para os seus colaboradores, né? A lei surgiu por conta de custo do governo. Então, aí já vem. Então, por quê? Porque o governo, ele estava tendo muito custo, está tendo muito custo com o afastamento por questões psicológicas, de saúde mental. E aí, então, a partir do momento de que se for colocado de que aquele afastamento é por culpa da empresa, né, a partir dessa nova lei, quem vai ser responsável pelo custo daquele afastamento passa a ser a empresa e não o governo. Ele está querendo dividir o problema com quem ele acha que tem a culpa. Exatamente. Querendo pagar a conta quem realmente deve. Então, só que até para o governo não tem certeza se a maioria desses afastamentos é ou não por conta da empresa. Isso vai ser aprendido juntos. Sim. Com a empresa assumindo o risco. E cai naquilo que nós falamos, o problema pode ter vindo de casa. Exatamente. Então, assim, o que as empresas elas precisam se fazer, sim, elas precisam olhar para os seus processos, né, se eles estão organizados, elas precisam olhar para os seus líderes, se eles estão bem treinados, né, se eles estão ali seguindo uma cultura, uns valores adequados, porque assim, as empresas normalmente elas têm, né, missão, visão e valores. Agora, os valores que estão escritos ali na empresa, né, eles estão seguindo, está sendo seguido por aqueles líderes, está sendo seguido por aquelas pessoas, então aquilo precisa entrar de forma mais enfática, né, os valores que precisam reger aquele ambiente, e tem que ser exigido aquilo. Então, tá certo que às vezes a questão tóxica vem às vezes de um dono de empresa. Sim. Que não está preocupado de fato com o colaborador, né? E não está nem aí, às vezes quer que faça muitas horas extras de fato, não está preocupado com o estado dele e outras coisas. E aí pode ser que esse sofra depois um processo do qual essa lei vai responsabilizá-lo por isso. Mas a gente, qual que é o ponto aí, né, o segredo? Entender de que essa lei, essa atualização da NR1, ela vem não para ser um custo, mas ela vem para poder ser um investimento. Então, o empresário que achar que essa nova lei é custo, porque eles estão acostumados ao seu custo. O governo traz imposto atrás de imposto, né? Então, surgiu um imposto novo, mais um custo para a empresa. Surgiu a atualização da NR1, mais um custo para a empresa. Agora eu vou ter que pagar um profissional para poder fazer essa avaliação, vou ter que pagar um plano contínuo. Se ele pensar que é custo, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual que é o programa que ele pode gastar o mínimo possível só para o quê? Cumprir a lei. E aí ele vai deixar de pensar na oportunidade que ele está perdendo de colocar um propósito nisso, que é poder cuidar
das pessoas que estão cuidando da empresa dele. Sim. Pessoas cuidadas têm um desempenho muito melhor. Cuidar dessas pessoas que têm famílias, né? Dar oportunidade para elas. Muitas vezes elas não vão para um consultório, né? Para uma psicoterapia, mas ali você cuidar de coisas do ambiente e trazer alguns programas mínimos, você está cuidando delas e está abençoando a vida delas. Então, assim, esse é um diferencial. O empresário, principalmente a gente está num ambiente cristão, o empresário cristão, ele precisa entender que ele tem a obrigação, como cristão, de ver isto como uma oportunidade de cuidar das pessoas e colocar propósito e não ver isso como um custo, né? Então, aí sim, o empresário, ele tem que, então, checar o ambiente de trabalho, preparar os seus líderes. Se tiver alguém que, de fato, é tóxico, identificado, é complexo, essas coisas, então, assim, em prol do cuidado com os outros, vai precisar fazer um desligamento, né? Então, porque às vezes até o empresário, ele pega e fala assim, esse vendedor vende muito, não vou dispensar. Às vezes é uma pessoa que está causando em todos, então é isso. Agora, se ele mantém alguém que é tóxico com os outros, pensando às vezes em dinheiro, né, no que aquela pessoa traz, aí ele vai acabar que vai sofrer a consequência de ter, né, causado ali um dano nos demais, no ambiente, e isso vai aparecer numa avaliação de riscos. Mas é isso, eu acho que é uma grande oportunidade que tem das pessoas serem cuidadas e até é uma oportunidade para levar a palavra, né? Sim, do com Senhor, certeza. os cristãos, porque isso também vai abençoar o ambiente, vai edificar, levar não como religião, né? Mas levar como princípio de relacionamento, de valores, né? Uma oportunidade ali também para o empresário levar dessa forma. Legal. É engraçado que a gente já falou aqui falamos sobre o Setembro Amarelo, sobre o caso de empreender com o marido, sobre o seu propósito agora de falar para mulheres, né? E a gente percebe que em tudo tem algo ligado, né? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse para nós, ali, para aquela câmera. O que é que agora, com o seu propósito de falar para mulheres, o que é que você acha que você não pode deixar de falar para elas? Você fala, não, em todo encontro isso eu não posso deixar de falar para elas. Eu falei bastante coisas aqui já, né? Sim. Mas eu acho que dentro disso, porque eu entendo que o meu chamado, ele é para poder curar a alma, alinhada com a palavra. Eu trabalho com uma linha da psicologia de que é ciência, né? Até quando eu fazia a faculdade, eu tinha uma certa crise ali. Eu ouvia lá várias teorias e eu pegava e falava assim, Senhor, tem coisas aqui que não combinam com a sua palavra. E aí eu falei para ele, me mostra a verdade. Eu quero a verdade. E aí no decorrer do tempo, eu fui, né, assim, conhecer a psicologia cognitiva, que na faculdade foi só uma pincelada, porque o currículo da faculdade hoje no Brasil é muito desatualizado. O currículo das faculdades de psicologia, eles focam demais em teorias que fora, nos Estados Unidos, né, tem linha que é muito forte aqui ainda no Brasil, que profissionais trabalham, sendo que lá fora nos Estados Unidos, essa linha ela apenas só faz parte da história da psicologia. Ela não é uma linha de trabalho, de atuação em consultório, porque ela já foi tentada ser submetida a uma ciência que não passou. E aí, então, Aaron Beck, que tentou tornar, né, ali, linha antiga, passar ali pelo processo científico, e aí, então, nasceu a psicologia cognitiva, que é ciência.
Mas você veja que Aaron Beck, ele faleceu em torno de uns 2 anos ali antes de 2000, da pandemia, né? E em 2020 ele faleceu ali em 98, né? 2020, 2018. 18, 18. Matemática não é meu forte, né? Me perdi aqui. Mas, assim, mas eu tô citando essa questão do falecimento dele para poder dizer de que é algo recente. Se a gente for pensar, às vezes, de linhas que são usadas hoje, que nasceram lá por volta de 1850. Completamente desatualizado. Entende? Que já não tem tanto valor agora, não dá resultado hoje, agora. Tanto estudar o comportamento, a mente das pessoas, que é realmente o que a gente precisa para essa era que a gente está vivendo. Sim. Então, às vezes tem pessoas que estão usando em prática clínica teorias ali de 1850 a 1900. Enquanto a gente tem agora, de fato, uma linha científica, né? Mas que é mais recente, só que o que acontece? Por que usam, mas por que não usam tanto? Por que ela hoje não é, aqui no Brasil não é maior do que uma outra mais antiga, né? Porque as pessoas elas ainda não tiveram, né? Imagino a oportunidade de conhecer tanto como essa outra que é mais nova. E aí, então, e assim, o nosso Deus, ele é o criador da ciência, né? Ele é o autor da ciência. Então, a linha cognitiva, por ser ciência, é uma linha que ela converge, ela combina com a palavra do Senhor. E aí, então, assim, eu vejo muito isso de poder levar essa questão desse entendimento de como a mente funciona, né, junto com essa conexão da palavra. Então, acho que isso não pode faltar no encontro, porque eu acho que isso é libertador. Eu diria até que, por exemplo, a cognitiva, ela nos ajudando a entender, por exemplo, essas questões de pensamentos automáticos, ela resgata a questão do nosso livre-arbítrio, que é o dom, que é algo precioso que Deus nos deu. Se eu vivo no automático, eu estou deixando de exercer, né, aquilo que Deus me deu, que é o meu poder de decisão, o meu poder de escolha. Então, eu preciso ter a consciência da minha mente. Eu preciso ter a consciência dessa ciência. É muito interessante porque você começa a pensar no ponto de vista bíblico, né, que é o que a gente acredita, e a gente consegue ver que o inimigo sempre trabalhou para levar as pessoas para a inconsciência, porque se ele arranca essa consciência, nos coloca cada vez mais nesse modo operante, automático de fazer, executar, a gente não tem o livre-arbítrio, né? A gente não consegue usar disso que o Senhor nos deu como um presente, a gente não tem domínio próprio, então a gente está mais vulnerável para o pecado, mais vulnerável para fazer coisas que não agradam a Deus. E aí o pecado nos afasta de Deus. Sim. E é por isso que a gente tem visto, né, tantos acontecimentos por uma humanidade que está totalmente afastada de Deus. Sim, e assim, a cognitiva, ela traz muito essa consciência, né, de escolha, e diferente, por exemplo, de uma outra linha, que ela vai falar que a gente é fruto das forças do nosso inconsciente. Então, assim, isso que eu questionava muito, né, em relação na faculdade, né, em relação à palavra. Eu falei assim, não, Senhor, eu não sou fruto das forças do meu inconsciente, eu não sou fruto de energias que vêm e me fazem, porque o Senhor me deu o livre-arbítrio. Eu tenho o poder de escolher, eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu vou pagar pelas minhas escolhas, né? Então, eu preciso desse entendimento. E aí, então, foi quando eu entendi a cognitiva como ciência e trazendo esse entendimento, essa resposta que eu buscava. E aí a gente tem a psicologia positiva de Martin Seligman, que vem depois da cognitiva. Ele chegou a fazer estudos ali, né, junto com Aaron Beck. E só que aí ele foi ainda mais além, no sentido de que a psicologia, o que ela buscava?
buscar a questão da saúde mental no ser humano, pegando o ser humano que está doente, ali menos 1, menos 5, menos 10, para trazer ele para um ponto zero, vamos dizer assim. Então, curar, né, essa pessoa e trazendo aqui uma saúde mental. Aí a psicologia positiva, que não é pensamento positivo, ela... O que ela faz, né? Martin Seligman pensa, fala assim, tá ok. Então, hoje a gente pega esse que está ali menos 10 para trazer para um ponto zero. Só que esse que está no zero, ele pode se tornar mais feliz? Eu posso potencializar ele para ele ser melhor e mais feliz? Então, a psicologia positiva, ela vem nesse sentido. Então, ela pega e ela faz estudos sobre a felicidade, sobre como que as pessoas podem, né, ter mais desempenho, estudos sobre o sucesso, e aí entende-se que a felicidade, ela é um meio e não um fim, né, para o sucesso. E ele traz estudos sobre gratidão também. Então, o que a Bíblia fala, né? Em tudo dai graças. E aí hoje a gente tem a ciência falando da importância da gratidão na vida do ser humano. E aí a gente tem agora também a neurociência, porque a partir do momento que fizeram ali as máquinas de ressonância magnética, então começaram a se conseguir fazer estudos estímulos que dá para a pessoa e verificar as áreas do cérebro que se acende, né? E aí... Que é o que você faz. Então, eles conseguem ver, como, por exemplo, os estímulos de gratidão, o impacto que dá no cérebro da pessoa, né, dos hormônios de alegria, de felicidade, tudo que isso impacta na vida da pessoa. Então, é a ciência hoje, né, trazendo e confirmando aquelas coisas que a Bíblia já fala, nos né? ensinava, Já nos mostrava, ensina. né? Então, assim, eu sigo muito essa questão da psicologia cognitiva, comportamental, né? Junto com a psicologia positiva e a neurociência, que hoje eu entendo que são ciências que combinam ali com a palavra e que eu acho que são coisas que não pode faltar, porque eu acho que isso falta ensino, falta entendimento de como que essas coisas, né, entendendo de fato como funciona a nossa mente, né, com aquilo que o Senhor já nos fala, como que isso potencializa a vida da pessoa. Quando eu estudei pedagogia, um professor, nunca vou esquecer desse professor, a gente estudava a parte das leis da pedagogia, né? E a gente tinha que ler aqueles Vedmerco, como que chama? E aí eu pensava, meu Deus, para que ler isso? Ele falava assim, porque eu queria fazer psicopedagogia, né? E aí ele falava assim, vai chegar eu fiz pedagogia, eu era muito nova, sei lá, uns 17 anos atrás. E ele falava assim, vai chegar o tempo em que a gente vai precisar de psicólogos e nutricionistas. Esses dois profissionais vão ser capazes de curar, ajudar, auxiliar a humanidade em todas as doenças. E nós chegamos nessa era, né? Onde as pessoas estão doentes, né? Pela saúde mental dela, e pelo que come, e aí vem tudo do emocional também, né? Que as pessoas estão se alimentando pelo emocional, né? E tudo mais. Chegou essa época, quando ele falava, eu não tinha o menor conhecimento disso, né? Eu não entendia a proporção que ia tomar e pensava, como assim, né? E hoje é muita verdade, eu nunca me esqueço, e sempre que eu conheço alguém que trabalha nessa área, eu me lembro dele, realmente. Essas três, né, que você falou que você tem um maior ali, ligação, porque está relacionada à Bíblia, é justamente o que nós precisamos realmente de acessar, né? É incrível isso. E tanto que o bom profissional hoje, de fato, você vai ver um psicólogo, né, cognitivo, assim, dentro dessa área, ele vai se preocupar, sim, se a pessoa está se alimentando bem, vai se preocupar se a pessoa está se exercitando, porque sabe também o impacto hormonal que isso causa, que a pessoa tem que se exercitar,
né? A neurociência fala muito sobre isso. E assim, na neurociência a gente vê como que isso é tudo muito interligado, né? A mente, os pensamentos e junto com essa parte hormonal, essa parte alimentar, tudo é conectado. A neurociência fala muito do nervo vago, né? Que é um nervo que desce aqui do cérebro na coluna espinhal e assim, porque ele tem ramificação para todos os órgãos do nosso corpo. Então a gente fala que quando a gente sente, todo o nosso corpo sente. Então, como essa coisa de mente, sentimento É incrível e corpo, quando vem aquela sensação de tá prazer conectado. assim, todo o nosso corpo fica em êxtase, né? Uhum. É esse nervo que é ativado. Aí você vem a psicologia cognitiva, né, que ela Não fala. consigo ver em códigos. Ele tá ali, vocês lembram que é a Flávia. A Maria tá com fome. Mas a gente já está chegando para o fim. Sim. Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui. Sim. Mas antes, agradecer e parabenizar por tudo que você tem passado para essas mulheres. Parabenizar pelo seu sim, né, ao Senhor, ao chamado para falar para mulheres. E dizer que a gente precisa de mulheres falando para outras mulheres, né? E assim, que você nos convide, né? Porque eu sei que cada vez está aumentando mais mulheres para falar de mulheres, né? Então, muito obrigada por você falar, mesmo com toda a timidez que você falou, mas eu não consigo falar por luz, né, em luz e isso, mas Acho que ela nem se lembrou. Você consegue passar muito bem isso, né? O seu recado. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu já acho até que ela tem que trazer o encontro delas e ter o podcast do encontro delas. A gente começar a trazer essas mulheres pra mesa. Delas Cast. Estamos aqui para servir. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. Obrigada.